Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o realismo e o objetivo da ciência segundo Karl Popper e razão crítica, razão instrumental da Escola de Frankfurt. Bora lá? Então, para concluir, eu acho que só há um caminho para a ciência ou para a filosofia, que é encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonarmos-nos por ele, casarmos-nos com ele, até que a morte nos separe, a não ser que encontremos outro problema ainda mais fascinante, ou a não ser que obtenhamos uma solução. Mas ainda que encontremos uma solução, poderemos descobrir, para nossa satisfação, a existência de toda uma família de encantadores, se bem que talvez difíceis, problemas filhos, para cujo bem-estar poderemos trabalhar, com uma finalidade em vista até o fim dos nossos dias, segundo o qual Popper na sua obra O Realismo e o Objetivo da Ciência. Com base no texto e nos conhecimentos sobre epistemologia, o estudo ou a teoria do conhecimento, a ciência que estuda o conhecimento, assinala a alternativa correta. Para a ciência e a filosofia, a solução dos problemas que elas mesmas propõem é um objetivo inatingível. Não, pode até ter solução, mas o problema é que a solução traz sempre outros problemas. Os problemas filosóficos e científicos são prejudiciais à investigação? Não, são o que move a investigação e faz com que o nosso conhecimento se amplie sempre mais. Para a investigação científica ou filosófica é irrelevante a existência de problemas? Não, ela é a parte fundamental. Toda a ciência começa com um problema, todo conhecimento. A ciência e a filosofia investigam problemas que constituem para elas o elemento motivador de suas próprias atividades. A ciência e a filosofia investigam problemas que não têm relação com a realidade. Na verdade, todo problema nasce da realidade. Não tem problema. Às vezes tem problema que a gente cria e que não nasceu da realidade, nasceu na verdade da nossa fantasia. Mas esses problemas não podem ter relação com a ciência, porque a ciência não estuda a fantasia. A doença da razão está no fato de que ela nasceu da necessidade humana de dominar a natureza. Essa vontade de dominar a natureza, de compreender suas leis para submetê-la, exigiu a instauração de uma organização burocrática e impessoal que, em nome do triunfo da razão sobre a natureza, chegou a reduzir o homem a um simples instrumento. O homem é a própria natureza. Naturalmente, as possibilidades atuais eram inimagináveis nos tempos passados. Hoje, o progresso tecnológico põe à disposição de todos objetos e bens que antes só existiam nos sonhos dos utopistas. O progresso dos recursos técnicos, que poderia servir para iluminar o modo que o progresso ameaça destruir precisamente o objetivo que deveria realizar, que é a ideia do homem, segundo Giovanni Reale e Dario Antiseri, na sua obra História da Filosofia. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a razão instrumental do Reale e do Antiseri, da Escola de Frankfurt, considera as afirmativas a seguir. A forma como o domínio da natureza foi alcançado preservou a ideia do homem? Não, está destruindo. Como objetivo central do progresso técnico, o objetivo do homem desde o início de sua história era o de dominar a natureza e fazer uso de seus recursos para viver melhor? Em certa medida, sim. A dimensão crítica da razão, imune ao progresso tecnológico e ao avanço da ciência, impediu a dominação do homem? Não. A dimensão crítica da razão, na verdade, ela foi obnubilada pela razão instrumental. A dimensão crítica foi deixada de lado para a razão instrumental poder trabalhar. A humanidade, nos dias atuais, atingiu um grau significativo de controle sobre o meio em que vive. E para isso, conta com o auxílio dos instrumentos administrativos e tecnológicos, conta com a ciência. A ciência transformou a razão numa razão instrumental para a Escola de Frankfurt. Então a 2 e a 4 estão corretas. Vamos falar da razão crítica e a razão instrumental. No século XIX existia uma euforia, uma confiança total na ideia de que o poder da razão, o conhecimento científico e a tecnologia pudessem gerar uma organização social idealizada. E a razão e a ciência iriam resolver todos os problemas da humanidade. Acreditava-se que graças aos saberes da ciência como a física, que nos daria pleno controle sobre a natureza, a sociologia, que nos explicaria o funcionamento das organizações sociais, e a psicologia, que nos faria compreender a psique, a mente humana e os comportamentos humanos, construiríamos um mundo novo, justo e feliz, livre das desigualdades sociais e dos distúrbios que elas provocam. A filosofia entrou em crise, ficou sem função diante desse novo contexto com a ascensão da ciência. No século XX, essa confiança no poder da ciência e na razão humana começou a ser questionada, começou a ser criticada, começou a ser colocada em xeque, criando-se uma desconfiança em relação à ciência e aos seus métodos. Na Alemanha foi criada a Escola de Frankfurt, formada por um grupo de pensadores que se dedicavam
a compreender um novo momento do conhecimento. Dos estudos realizados por ele, surgiu a distinção entre a razão crítica, que é essa razão questionadora, que busca, de alguma forma, duvidar, questionar e pôr em xeque, colocar em xeque os fundamentos dessa razão instrumental que se transformou num instrumento de dominação, de manipulação, de controle, de usurpação, de exploração, de que mais? Instrumento mesmo de controle e dominação, né, principalmente. A razão instrumental é a razão tecnológica e científica que faz da ciência e das técnicas não um meio de libertação e de liberação dos seres humanos, de nos tornar livres, né, mas um meio de intimidação, nos controlar, nos manipular, né, de intimidação, de medo, de terror, de desespero. Ao contrário, a razão crítica é aquela que analisa e interpreta os limites e os perigos do pensamento instrumental e afirma que as mudanças sociais, políticas e culturais só se realizarão verdadeiramente se tiverem como finalidade aí a emancipação do gênero humano e não as ideias de controle, de domínio tecnológico e científico sobre a natureza, sobre o próprio ser humano, sobre a sociedade, sobre a cultura. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar, saber é poder, né? E controlar a natureza e os outros seres humanos. Está no convite à filosofia da Marilena Chauí. Tem uma indicação de filmes aí, Operação Valkyria, né, O Grande Ditador, que fala um pouquinho sobre esses temas correlatos aqui, né. E uma música, Pois é Pra Quê, do Sidney Miller. O automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre, molha a calçada. É melhor molhar a calcinha, né. A verdade na rua, a verdade no povo, a mulher toda nua, tem bom, né? Mas nada de novo. A revolta latente que ninguém vê e nem sabe se sente. Pois é pra quê? A fome, a doença, o esporte, a gincana, a praia compensa, o trabalho, a semana, o chope, o cinema, o amor que atenua, um tiro no peito, o sangue na rua, a fome, a doença. Não sei mais porquê, que noite, que lua, meu bem, pra quê? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, babies. Até a próxima.